Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 8 de novembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje começamos a entrevistar os deputados estaduais e federais eleitos pela nossa região na última eleição. Abrimos a agenda recebendo o deputado estadual Caio França. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os amigos aí que estão nos acompanhando. Feliz em estar aqui ao lado do meu parceiro Fabrício também. E compõe a bancada o vereador de Santos, Fabrício Cardoso. Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, meu parceirão Caio. Bom dia a todos vocês. É uma grande honra estar aqui mais uma vez no seu programa. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos e a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Caio, você foi eleito com um número considerável de votos. Aliás, o deputado mais votado da nossa região, quase 170 mil votos, a gente pode dizer assim. Ser reeleito com esse número de votos, com esse número de votos de confiança, aumenta a responsabilidade? A eleição, por si só, já é uma grande responsabilidade. E eu costumo dizer assim que a reeleição ela tem um peso maior para a gente, porque na reeleição você tem que falar do que você já fez para a cidade. É diferente de você disputar uma primeira eleição. Então, claro que aumenta a responsabilidade, ainda mais porque a Baixada Santista acabou perdendo alguns deputados na Câmara Federal. Isso, sem dúvida, fará falta para nós também. Então, isso aumenta a responsabilidade nossa, de outros amigos também que se elegeram deputado estadual. Mas eu estou bastante confiante, estou muito feliz, claro, grato ainda pela votação que tive. É uma grande votação aqui na Baixada. Fiquei feliz em poder crescer praticamente em todas as cidades da Baixada Santista. Então, isso também demonstra, eu defendo aí uma mudança no nosso sistema eleitoral, e aí eu defendo o voto distrital, mas isso é uma tarefa do Congresso Nacional decidir. Mas bastante animado aí para os próximos anos e feliz, grato pela reeleição que tive, e em especial os amigos aqui da Baixada Santista que me ajudaram e acreditaram mais uma vez em mim. Você já definiu quais serão as suas prioridades nesse segundo mandato? Olha, eu tenho definido, desde a campanha, né, a gente já fala um pouco do que você imagina e pretende fazer, mas acho que teve alguns temas aqui ao longo da campanha que foram muito fortes e que, sem dúvida, passarão aí por uma discussão mais intensa. A segurança pública é um desses temas. A região aqui nossa carece aí de uma série de ações enérgicas, tanto do governo do estado, do governo federal e também dos municípios em relação à segurança pública. É um tema que eu pretendo me debruçar nos próximos anos. E obviamente, outros temas tão importantes quanto, que é a questão da saúde pública. A gente tem aqui um número de leitos ainda aquém do que a Baixada precisaria, enfim, uma concentração ainda aqui em Santos, e isso acaba dificultando muito para cidades um pouco mais distantes. E outras mais, né? Acho que infraestrutura, obras grandes, viárias que nós precisamos fazer sair do papel. São algumas das tarefas nossas aí para os próximos anos, além de outros temas mais, como, né, a melhoria, a qualificação aqui no sistema de educação nosso. Mas eu diria que esses três temas serão aí a base, aí é o centro das atenções, em especial do nosso mandato. E claro que a política também, e o mandato ele é muito dinâmico, né? Vão aparecendo ao longo do tempo alguns temas que acabam sendo mais cobrados pela sociedade. A gente já está antenado também, mas eu diria que esses temas serão aí o carro-chefe do mandato ao longo desse tempo. Como bem disse o Caio, infelizmente nós perdemos algumas cadeiras, né? E seguimos percebendo que o eleitor da nossa região, eu não digo desperdiçar, mas não entende ainda a importância de eleger representantes da nossa região, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Você acredita, Fabrício, que essa mentalidade, vocês acreditam que essa mentalidade tem começado a mudar ou isso ainda é um grande desafio? Por mais que tenha começado a mudar, né, Caio, eu acho que ainda é um grande desafio. Porque chega nessas épocas de eleições, principalmente na eleição passada, onde a gente está falando aí de deputados estaduais, federais, o que vem de gente de fora pedir voto aqui, e aí vão procurar os vereadores. A gente até conversou na Câmara, tentando fechar de uma maneira que nenhum vereador pudesse buscar e apoiar os candidatos que não fossem da Baixada. Porque assim, a gente sabe que se as pessoas vêm,
com todo respeito, pedem os votos e depois não trazem nada de interessante para nós aqui, deixam a cidade à míngua e voltam dali a 4 anos. Então a gente tem que ter esse conceito, tem que ter isso na cabeça. Né? Por exemplo, o Caio daqui, ele vai certamente ter um olhar diferenciado para a Baixada, não tem nem o que falar. Assim como o Márcio, né? Mesmo na questão do Márcio, a gente fala, poxa, ele é daqui, é impossível alguém ter o olhar que o Márcio teria pela região, entendeu? É uma coisa que é um fato. Então a gente procura, claro, ter esse regionalismo, talvez, na hora de votar, mas ele é fundamental, porque na hora da gente buscar recurso, enquanto vereador, por exemplo, eu vou lá bater na porta do Caio, é uma situação. Né? A gente está falando do deputado estadual, mas a nível federal a gente tem a Rosana. Sim. E depois começa já só a complicar. Rosana. Não, tem o Bozelinha também. O Bozella, mas são 2, né? E a gente tem uma região muito grande, né? Exatamente. E quantos federais vieram até aqui pedir voto? Vários. Né? E só para complementar, eu acho que ainda, além disso que o Fabrício falou, essa eleição ela foi muito conceitual, né, Natália? Sim. Então, além dessa questão de ter pessoas que vêm aqui e acabam buscando, através de uma liderança ou outra, alguns votos que podem fazer falta para um ou outro deputado, às vezes por 1.000, 2.000 votos, a pessoa acaba não conseguindo se eleger, mas mais do que isso, essa eleição acabou sendo muito conceitual. Né? Essa questão do Bolsonaro acabou ocupando grande parte aí da sociedade e candidatos, sim, que tem, eu nem os conheço direito, mas tiveram votações altíssimas aqui em cada cidade. Né? Você pega a Janaína, que, por exemplo, teve uma grande votação aqui em todas as cidades. O próprio Bolsonaro, o filho dele, a Joyce, enfim, teve um monte de candidaturas que são conceituais e que a sociedade estava clamando aí por uma questão, né, de combate à corrupção, mudança de postura, e que eles acabaram, vamos dizer assim, materializando essa questão em cima desses candidatos. Surfando na onda, né? Surfando na onda e tal. Então, vamos ver, eleição por eleição acaba surgindo algum fato novo que acaba, muitas vezes, não conseguindo garantir o voto distrital. Por isso que é tão importante que a gente possa, o presidente Bolsonaro tenha também a altivez que outros presidentes que já tiveram popularidades altas, como então o presidente Lula, e não conseguiu discutir um tema tão importante como a reforma política por completo. O sistema político nosso. Então, quando você discute o voto distrital, você, de alguma forma, você cria uma barreira muito forte nisso. Porque por mais que eu defenda o distrital misto, onde você ainda tenha uma outra condição para não ficar uma coisa só regionalizada, então você tem essas duas opções de votar ou num candidato, você vota no seu candidato do seu distrito, mas também vota num outro candidato mais conceitual que você tem e tal. Enquanto isso não tiver, nós vamos estar sempre sujeitos a esse tipo de advento eleitoral. E essa pequena representatividade da nossa região, né? Porque quando a gente fala em nível estadual, é uma esfera. Quando a gente fala em nível federal, o universo é muito maior, né? Claro, claro. Não, a grande parte dos recursos está na Câmara Federal, né? Digo, no orçamento da União. O Estado é o ente mais próximo dos municípios. Aqui na região, eu posso garantir que em Santos, o governo do Estado foi o principal parceiro ao longo desses últimos anos, sem dúvida nenhuma. E acredito que continuará sendo também. Agora, claro que para a gente aqui é sempre ruim perder 1, 2 ou, enfim, qualquer representatividade que seja. E assim, independente dos candidatos e tal, são pessoas boas que acabaram saindo também, pessoas com serviços prestados, enfim. Então a gente fica triste por um lado, mas ao mesmo tempo é bola para frente, a gente tem que também saber se virar com o que a gente conseguiu eleger, e eu e os outros colegas também que eu já tive conversando com os outros que se elegeram, estão bastante empenhados aí, falou da Rosana, que é amiga nossa do nosso partido, então vou falar o nome dela aqui, bastante animados em poder fazer jus à confiança que o eleitor daqui nos deu. Falando em eleições, Márcio França certamente foi a maior surpresa dessa eleição quando a gente fala em corrida para governo do estado de São Paulo. Um candidato que começou com 4%, onde muito pouca gente acreditava no crescimento num curto período de tempo, chegou à disputa mais acirrada dos últimos 28 anos dentro do governo do estado de São Paulo. Por pouquíssimo, e quando a gente fala um universo de pouco mais de 700 mil votos, é muito pouco voto, né? Não acabou sendo eleito. Na eleição faz parte, assim como na vida, ganhar e perder, claro, né? Mas tanto o ganho quanto a perda nos geram reflexões. É claro que essa reflexão já foi feita. O que faltou?
Está sendo feita ainda, né? Primeiro para agradecer também, né, Nathalie? Todo mundo que ajudou, torceu, se empenhou e essa eleição foi muito isso que você falou, assim, foi muito coração mesmo, porque começar como a gente começou e terminar onde a gente terminou foi uma luta muito grande. A gente está muito feliz por tudo, obviamente não dá para negar, porque a gente chegou tão perto, então a gente imaginava que pudesse também sair vitorioso, mas acho que se puder pensar em alguma coisa que faltou, eu diria que são alguns detalhes, talvez, porque eu acho que foi uma campanha bonita, uma campanha... Ele foi muito bem, pessoalmente, nas aparições que teve. Eu, pelo menos, considero que foi muito bem nos debates, que aquele último debate da Globo foi ainda melhor o posicionamento dele. Ele também não se deixou ir pelas ondas momentâneas, né? A gente sabe muito bem que o Dória surfou numa onda de Bolsonaro muito forte, e foi talvez isso que tenha sido crucial para a eleição, ainda mais numa distância pequena que teve. O tempo inteiro, o nosso governador, ele optou por manter uma neutralidade, e isso pode ter sido, talvez, decisivo aí nesse processo, mas ele saiu de cabeça erguida, saiu grande dessa disputa, sem dúvida feliz aí por tudo, e agora são 10 milhões de pessoas que acreditaram nele, então também acho que está pronto para eventuais disputas futuras, mas eu diria que são alguns detalhes, assim, né? Primeiro, esse conceito eleitoral, o Bolsonaro fez 70% dos votos em São Paulo. Então isso, sem dúvida, é de se considerar. E você tinha um candidato que praticamente só faltou de joelhos ao Bolsonaro, que foi o Dória. O Dória chegou aí na casa do Bolsonaro para poder tentar uma foto, um vídeo, assim, e o Dória, ele faz tudo pelo poder, a gente sabe o perfil dele. É diferente do meu pai, ele acabou mantendo uma conduta aí de serenidade, de equilíbrio, isso ficou muito claro também na disputa. Então, eu diria que isso foi decisivo. O partido, né, ficou muito... O Dória vinculou muito o PSB ao socialismo, ao PT e tal. Isso também foi muito decisivo na eleição, porque no interior, em especial, onde tem muito um antipetismo ainda mais forte do que nos grandes centros, isso ficou mais... Porque a gente tinha que ficar explicando o tempo inteiro. E assim, me parece, e ficou claro o tempo inteiro também, baita sacanagem, porque assim, foi vice do Geraldo Alckmin, o PSB apoiou o Dória, foi o primeiro partido a declarar apoio ao Dória em 2016. Nós tivemos o apoio do Paulo Scaff, presidente da Fiesp, Major Olímpio, senador eleito, mais votado da história de São Paulo, apoiando, mas mesmo assim, o Dória, nesse ponto, a gente tem que falar, ele é bom de marketing, ele é bom de comunicação, então isso acabou sendo crucial, mas numa eleição tão apertada como essa, qualquer detalhe faz a diferença. Então eu diria que essa questão do antipetismo e do voto forte aqui em São Paulo do Bolsonaro acabaram sendo decisivos aí para a questão final. O nosso partido nacionalmente também estava neutro na disputa e acabou num segundo turno optando por acompanhar o Haddad, mesmo aqui em São Paulo. Era essa pergunta que eu ia fazer. Acredita que o fato do PSB ter se posicionado em nível nacional, o apoio do Haddad... O Dória usou muito isso. Aqui em São Paulo a gente estava livre para manter a neutralidade, tanto que muitos deputados nossos acabaram apoiando o Bolsonaro e tal, mas acho que também o Dória explorou isso, muito bem explorado. O Dória não tinha uma proposta. Era o tempo inteiro, era Márcio França, PT, Lula, Haddad e tal, o tempo inteiro acompanhando. E a televisão, por mais que a internet esteja muito forte, mas ela é muito conceitual, né? Assim, a internet ela tem a informação, mas é a informação muito rápida e passa muito rápido também. A TV ela vai te dando conceitos, né? Ela vai te dando conceitos. Então, acho que isso foi decisivo. No mais, mas assim... No todo, eu estou muito contente pela campanha, estou grato a tudo. Seu pai já está recuperado da pneumonia? Meu pai está bem melhor da pneumonia. Muita gente me pergunta isso também, então ele está bem. Além de tudo isso, né, assim, ele estava frágil no final da campanha. Quem conhece ele, assim, o debate último dele, ele estava fisicamente ele estava doente, abatido, estava doente. Ele estava com febre. Febre e tal. Então, além de tudo, a gente ficou muito feliz por ter sido um guerreiro nessa campanha. Enfim, e quando você se trata de uma eleição em que de 25 milhões de votos, você fala em 700 mil votos, que na verdade é 350, porque tira de lá, põe para cá. Assim, não tem muito que... É um detalhe aqui, um detalhe lá, e talvez, por exemplo, vamos pensar, o Bolsonaro chegou a pensar que ele pudesse vencer a eleição no primeiro turno. Se o Bolsonaro vence a eleição no primeiro turno, com todo respeito ao João Dória, mas a gente teria uma eleição avassaladora aqui em São Paulo. Porque
foi isso que acabou empurrando o Dória para poder se manter equilibrado. Tem amigos que falam, Caio, se tivesse mais 3 dias e tal, porque... Eu ia falar isso agora, Caio. Foi o tempo inteiro. O tempo, né? O que faltou foi uma semana. Pode ser. Eu digo, meu pai não parou de crescer em nenhum dia sequer. O tempo inteiro foi crescendo, crescendo. E o Dória, ele estacionou praticamente onde ele começou. Então, assim, foi uma campanha que eu diria que foi muito grande. Eu mesmo, muitos amigos nossos defendiam que ele declarasse voto no Bolsonaro. E eu era um dos que falava, olha, acho que a gente tem que manter a serenidade e a neutralidade desde o início. Porque foi assim agora e não será assim diferente. Então, ele também não se deixou, como eu disse, assim, não se curvou pelas ondas do momento, pela facilidade do que acontecia. Talvez pode ter sido crucial para a campanha, mas eu diria que ele saiu aí grande dessa disputa e preparado para novos desafios. Aí. Novos desafios. Você também concorda com o Caio com relação ao posicionamento do PSB em nível nacional, ter declarado o apoio ao Haddad imediatamente ao fim do primeiro turno das eleições? Ora, no comecinho a gente tinha uma esperança aí de talvez ter um candidato à presidência, né, Caio? E aí depois que Joaquim Barbosa declinou, a gente ficou sem ter, né, esse candidato. E aí eu acho que o PSB fez a coisa mais sensata. O que ele fez? Ele optou pela neutralidade. E era assim que tinha que acontecer até o final. Se acontece isso até o final, o Márcio estava eleito, a gente tinha uma outra postura. Mas como a nível nacional eles optaram por apoiar o Haddad, mesmo liberando o Márcio, a gente sabe que o Márcio já foi combativo ao PT aqui em São Vicente, né? Em diversas ocasiões. Mas assim, o que ele falou, na hora, o que o Dória fez? Eu vou colar minha imagem no Bolsonaro, que tem mais da metade, né? Na mesma tem mais da noite, metade da população do estado de São Paulo, e vou jogar o Márcio, falar que ele é PT e tudo, e acabou ficando essa situação. E não adianta, foi uma eleição de extremos, né? Isso é muito ruim. Sim. Então, de amor e de ódio. Exatamente. Teve muita gente que votou no Bolsonaro, inclusive, alegando isso, falando assim, olha, eu até acho sensato. Ele não me representa, mas o PT eu não quero. Exatamente. Então, assim, a gente falando assim, numa situação do presidenciável, eu acho fato, só que aí já colou essa imagem no Márcio, da mesma forma. Não, é o mesmo, é o comunismo, é o socialismo, é a esquerda. Ele sendo eleito, o PT vai votar, Exatamente, vai dar força para o PT. E nada a ver, nada a ver. Mas a gente lutava de outra maneira, né? Falando assim, olha, acho que o caminho é outro, o estado de São Paulo, a gente tem uma outra visão. Depois de eleito, é óbvio que o Márcio é um excelente articulador, ele faria uma ponte inquestionável junto ao futuro presidenciável, ao Bolsonaro, no caso. Isso ia passar que ninguém ia sentir. Agora, tem coisas, né, Nathalie, que eu acho que ficam marcadas, assim. Primeiro, a nossa votação na terra natal do meu pai, né? Em São Vicente, nós fizemos 75% dos votos válidos. Exatamente. Foram mais de 123 mil votos no segundo turno. 75% dos votos. E aí você pega, vamos para a capital, vamos para São Paulo, onde o Dória saiu da prefeitura há menos de um ano. Exato. Nós tivemos 1 milhão de votos a mais do que o Dória. Ou seja, é muito nítido isso de quem conhece cada um deles, tem posições antagônicas. Quem conhece o Dória, o povo da capital, não suporta o Dória. E assim, não estou querendo dizer aqui que as pessoas adoram o Márcio França. Era muito mais um anti-Dória do que um pró-Márcio França na capital. Verdade. Porque, assim, mesmo ele tendo ficado como governador 6 meses, não dá tempo de você conhecer tudo, todos os bairros, as principais lideranças. Até porque, na capital, os principais vereadores, lideranças continuavam com o Dória. Sim. E mesmo assim, nós fizemos 1 milhão a mais. Então, é uma coisa que fica marcada aí na carreira do Dória. Uma grande vitória e uma derrota, obviamente, para o Dória. Porque isso ficará marcado na atividade dele para frente. Dória, como é que você se diz um grande gestor, uma pessoa preparada, que foi um bom prefeito, que entregou uma série de coisas, se o povo da capital não lhe apoia? Sendo que em São Vicente, meu pai não é prefeito há 24 anos. Sim. Meu pai não deixou a prefeitura há 4 anos, há 6 anos, há 10, 24 anos. Nós fizemos 75% dos votos válidos. Então, é sempre também uma gratidão também ao povo que reconhece o bom serviço prestado, enfim, e que sabe diferenciar as coisas. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e o novo presidente da Codesp, Luiz Fernando Garcia, recentemente nomeado para a função por indicação do ministro dos Transportes,
Walter Casimiro, já começou a promover mudanças na estatal. Ele demitiu o assessor da presidência, Luiz Gustavo Fonseca da Silva, e contratou um novo superintendente jurídico. Trata-se de Aldo dos Santos Ribeiro Cunha. O advogado é funcionário da autoridade portuária há pouco mais de 7 anos. As mudanças acontecem por causa da Operação Tritão da Polícia Federal, que investiga possíveis fraudes em contratos licitatórios da Codesp. Estão presos o ex-presidente Alex Oliva, 3 diretores da estatal e 3 empresários. O rombo aos cofres públicos seria superior a 37 milhões de reais. Entre os investigados está a ex-estagiária Daniele Elise Rodrigues, de 22 anos, que foi assessora do presidente da Codesp. Ela recebeu em sua conta bancária R$ 154 mil em 3 transferências feitas pela empresa Capital 3, suspeita de participar do repasse de propina. E uma quadrilha que furtava petróleo de um duto da Petrobras foi desarticulada. Em Cubatão, um homem foi preso. A operação foi realizada na área continental de Santos e em Cubatão, cidades onde a quadrilha agia. Em Cubatão, foi localizado um depósito utilizado para estocar petróleo. O furto ocorria por meio de uma perfuração feita na tubulação da Petrobras, no bairro Caruara, área continental de Santos. Caminhões faziam transporte do óleo em galões. O destino final do produto era Paulínia, no interior de São Paulo. Dentro do tanque já tinha cerca de 15 mil litros de petróleo. No local, um suspeito foi preso em flagrante e outros 2 homens foram levados para a delegacia para a averiguação. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o deputado estadual Caio França e o vereador de Santos, Fabrício Cardoso. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu quero aqui agradecer a audiência pela nossa fanpage do Claudio Honor Carmo, do Vitor Vitório do Espírito Santo. Aqui ele faz amplos elogios aqui, Caio, a você, a toda a família França, a tua incansável luta por São Vicente, ao Fernando Paulino, também que está dizendo, você me representa, deputado. Todo mundo aqui acompanhando, Marcos Quintela, São Vicente, sempre vamos ser família França, a Mônica Dunco, todo mundo aqui também acompanhando a gente pelo nosso aplicativo, pela nossa fanpage no Facebook. Eu quero pegar o gancho da primeira reportagem que nós exibimos, que trata da Operação Tritão da Polícia Federal, que colocou o nosso Porto de Santos, a nossa Codesp, em evidência há uma semana, para trazer rapidamente a questão da regionalização do porto, né? A gente tem aí uma bandeira que foi levantada em setembro no Santos Expo e que foi defendida, inclusive, pelo atual governo, tanto o governo federal quanto o governo estadual. A regionalização é o que precisa acontecer no nosso porto, deputado? Você vai trabalhar por isso? Também, a gente defende também a regionalização do porto. Eu entendo que quanto mais próximo das autoridades, você tem mais facilidade para fiscalizar, para combater, para cobrar e para exigir que tenham pessoas sérias também à frente de cada um desses órgãos, né? Porque não basta ter a regionalização se quem estiver à frente também não for pessoa, né, de responsabilidade, que conheça o tema e que seja idôneo. Então, eu defendo, é claro que passa isso pelo governo federal em especial, porque, né, a Codesp, enfim, o Ministério do Transporte, que hoje é responsável, precisa compreender a magnitude e a importância disso. A gente tem experiências, acho que já tiveram várias viagens para outros portos, para países e tal, e que a questão da regionalização já é uma realidade, que dá certo, então que a gente possa trazer isso para cá também. E o Porto de Santos, pela grandeza que tem, obviamente continuará também tendo o governo federal como um agente importante, porque, enfim, passa por aqui toda a riqueza do país e tal, mas sem dúvida, quanto mais perto, melhor para fiscalizar, mais fácil você tem acesso, né, às pessoas, enfim, e mais rápido são as decisões. Enfim, eu defendo também a regionalização, a gente tem uma pauta dessa na Assembleia, mas claro que caberá ao presidente da República ter essa decisão
a gente espera que ele possa compreender a importância disso aqui para a nossa região e para o Brasil todo. Na Câmara também tem, né? Os vereadores também estão debruçados sobre esse tema. Na verdade, lá a gente tem a Comissão Permanente dos Portos, né? Zequinha, Lincoln e o Chico fazem parte dessa comissão. E claro que para nós seria, como o Caio falou, algo muito bom porque você tira algumas barreiras, né? Você desburocratiza, você tem um acesso, não diria mais rápido, né? Mas menos moroso. Mais linear, né? Eu acho. Exatamente. Para nós seria muito melhor, é o que a gente quer. Ter um pouco mais de transparência nessa gestão, um pouco mais de facilidade para algumas coisas, acho que vai ser fundamental não só para a cidade, mas para todo o nosso entorno, para os municípios. E meritocracia, né? Total. Acabar com esse negócio de indicação na política, né? Eu Chega, acho né? que a gente precisa... Eu acho que essas eleições deram um recado muito claro de que a população está sedenta por mudanças e os gestores que assumiram precisam entender isso também, né, Caio? É isso. Assim, a gente tem uma bancada, tem muita gente nova que entrou na política agora e que, sem dúvida, conseguiu romper barreiras importantes. Então, a gente defende essa questão da pauta portuária e outras pautas mais importantes. A gente precisa que tenham pessoas, né, qualificadas para cada um dos espaços ocupados. Né? E, além disso, claro, a idoneidade da pessoa, o currículo dela. Então, que isso tudo possa valer a partir de agora. Eu, até voltando aqui, né, o João Dória, por exemplo, ele falou muito disso durante a sua eleição. Falou que evitaria o tomar lá da cá e tal. E as primeiras ações dele divergem daquilo que ele falava. Né? O próximo chefe da Casa Civil será o Gilberto Kassab, que, além de ter todo o histórico de envolvimento aí com problemas de corrupção, etc., é o presidente do partido. Então, obviamente que é o toma lá da cá também. Não podemos, assim, porque o Dória falava que não faria isso e na prática faz, a gente também fingir que não existe. Existe, né? E, pelo jeito, continuará existindo também. Além de tudo, independente da questão até né, de cada uma das pessoas, sem entrar no mérito de decisões judiciais de A, B e C, o que eu digo é o seguinte, é você falar uma coisa e fazer outra. E, infelizmente, meu sentimento é que isso vai estar o tempo inteiro desenhado aqui no governo de São Paulo. Nós vamos estar lá para poder combater e, pelo menos, mostrar isso às claras para as pessoas. Até hoje, até 2018, você e o governo sempre tiveram uma relação muito boa. Sim. Né? Um diálogo muito bom, muito franco, muito aberto. Certamente, a partir de 2 de janeiro de 2019, a tua postura, até por conta da escolha do lado mesmo, vai ser de fazer uma oposição. Mas eu creio que sempre uma oposição inteligente visando o povo. Como é que você pretende ser os olhos da fiscalização? Olha, eu, assim, quem conhece até do perfil, eu não sou uma pessoa de ficar colocando problemas em todos os lugares. Muito pelo contrário, eu manterei a minha postura de votar naquilo que eu entender que é importante, mas com total independência para isso. Eu nem diria que é uma oposição pela oposição, eu diria que é uma postura de independência na Assembleia Legislativa. A gente tem definido isso com a bancada também, nós somos a terceira bancada hoje da Assembleia, então é uma bancada importante. O nosso campo político fez 28 deputados, o que também não é pouca coisa, né? É bastante, num cenário de 94 deputados, então a nossa postura será de independência lá, mas claro, fazendo quando tiver que fazer oposição, uma oposição construtiva, uma oposição que aponta, né, os problemas, mas também apresenta algumas soluções para as coisas. Então, vai ser nesse caminho que eu pretendo conduzir o mandato. Desejo, obviamente, muita sorte ao João Dória, desejo que ele faça um grande governo, e desejo e vou trabalhar muito, estamos trabalhando já no orçamento agora, para que a região não perca um centavo em recurso, de infraestrutura, de mobilidade, dos investimentos dos leitos que a gente tem aqui previsto para a Baixada Santista. Então, eu estarei lá para poder, e acho que até para ele será importante a nossa postura lá de independência e de mostrar para ele alguns erros que podem acontecer. O João Dória, quando eleito, declarou, no segundo, acho que numa da sua segunda entrevista ao vivo, inclusive, que governaria para os que votaram e para os que não votaram. A gente sabe aqui que a nossa região, vários políticos do PSDB declararam e apoiaram o Márcio França e são hoje alvos, inclusive, de ações de expulsão do próprio partido. Duas perguntas para vocês. A primeira, como é que vocês veem essa postura do partido que se diz da social-democracia, querendo expulsar aqueles que, eventualmente,
não concordaram com o caminho? E o segundo, vocês acham que a nossa região vai ter dificuldade com o atual governador? Olha, a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Eu acho que a postura adotada pelo prefeito Paulo Alexandre, na época, em apoio ao governador Márcio França, até foi condizente, porque o que o Márcio fez nesse curto período pela cidade, não só pela região, mas pela cidade, foi muito importante, o que ele conseguiu de recursos, né, e fez com que o Paulo se posicionasse dessa maneira. É claro que aí tem todo o estatuto do partido, independente de ser social-democracia ou não, tem esses questionamentos que eu não sei como vai ser, né? Tem que ver como é que vai ser a postura agora com o Dória praticamente à frente do partido. Exato. Né? O que vai acontecer. O que eu espero, enquanto, fazer até uso da palavra do Caio, isso eu fiz questão de fazer antes da eleição, do término da eleição e na primeira sessão plenária. O que eu desejo é que o Dória faça um governo espetacular e que ele nos surpreenda positivamente. E que essas picuinhas partidárias, essas situações pré-eleição dele enquanto governador, sejam deixadas para trás, porque o povo, tanto santista quanto toda a Baixada... Não pode pagar a conta por isso, né? Exatamente, é muito maior do que tudo isso. Né? Acho que não tem nem condições, eu espero estar correto, que não vai haver qualquer risco para nós, né, enquanto munícipes aqui, porque, como o Caio falou, a gente recebe, né, um repasse considerável do governo do Estado, um auxílio muito bom, principalmente com relação aos leitos, né, Caio? E isso não pode ter qualquer prejuízo, é inadmissível. Aí sim eu vou cobrar o meu deputado para que fique à frente disso, porque a gente não pode perder os recursos destinados à nossa região, à nossa cidade. Você acredita que essa palavra vai ser mantida? Governar para os que votaram e para os que não votaram? Sem dúvida, só faltava ele fazer diferente, né? Aí também é o cúmulo, porque acabou a eleição, bola para frente, você é governador de todos os paulistas. Agora, eu até achei engraçado, assim, o João Dória cobrar a fidelidade de alguém, porque... Assim, se a questão for infidelidade, o primeiro a sair tem que ser ele, porque ele não foi fiel ao governador Alckmin desde o primeiro momento. Então, acho que mais do que tudo, o Paulinho e outros mais parlamentares, prefeitos que ajudaram meu pai, por vários motivos. Primeiro, porque percebiam nele muito mais sinceridade, muito mais verdade. Segundo, no caso do Paulo aqui, claramente, defendeu o povo Sim. que sempre o ajudou. Então, inegavelmente, para a Baixada Santista, era muito melhor ter o Márcio França do que ter o Dória. Por questão local, por questão de prestígio regional e tal. E o Paulinho foi coerente na sua posição. Além disso, Paulinho é membro do Diretório Nacional do partido, então nem o Diretório Estadual pode expulsá-lo. Exato, só o Nacional. Sem dúvida, vai ser uma decisão muito mais do Paulo Alexandre, qual vai ser a postura dele partidária daqui para frente, do que do próprio João Dória, do próprio presidente estadual, de qualquer comissão de avaliação interna que o partido faça. O que a gente defende, na verdade, é que os partidos não são maiores do que as pessoas. Né? Os partidos estão muito depois das pessoas. Então, por isso que a gente espera que o João Dória tenha essa postura aí institucional pela Baixada Santista, que ele possa, né, tratar de maneira correta o povo daqui, enfim, o povo de Santos, de São Vicente, do litoral inteiro aqui, que também, de alguma forma, participou da eleição, independente de ter votado nele ou não. A gente vai estar lá para poder cobrar isso. E eu sei que, nesse ponto, eu espero, pelo menos, que ele tenha, né, o tamanho que o cargo que ele ocupa hoje ele exige. Mesmo ele querendo outro, porque, na verdade, infelizmente, o governo do Estado serviu para ele de segundo plano. A vontade principal dele era a presidência da República e eu posso imaginar que continuará sendo. Mas, mesmo assim, o governo do Estado exige dele uma postura, né, de estadista que a gente espera que ele tenha. Toda a região espera. A gente vai para um rápido intervalo, volta em instantes, não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o deputado estadual Caio França e o vereador de Santos, Fabrício Cardoso. Ainda dá tempo de você participar, interagir com os nossos convidados, fazer sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Quero e preciso agradecer, porque a audiência pela nossa fanpage está muito alta, Fabiano Torres, Adilson Júnior, Wagner Pereira, Mauro Luiz Preto, César Ferreira, todos aqui parabenizando a bancada, parabenizando tanto o deputado quanto o vereador, agradecendo pelo tema, né?
eu acho que ninguém precisa agradecer, porque é nossa obrigação trazer os que representam tanto nossa cidade quanto o nosso estado. Então, tê-los aqui é a nossa função, é a nossa missão. Eu quero abrir esse bloco. Na semana passada, eu tive aqui na minha bancada o secretário de Desenvolvimento Social de Santos, Flávio Jordão, e a Elizabeth Rovai, que é presidente da Casa Avó Benedita. E ficou aqui muito claro e muito explicitado a preocupação das entidades sociais com relação à demora da liberação dos créditos da nota fiscal paulista. Foi, inclusive, essa semana, manchete do principal jornal aqui da cidade, o Jornal A Tribuna, onde eles colocam claramente que há risco de manutenção dos serviços. Como os deputados estaduais, e aí, como você, Caio, como deputado estadual, pode interferir e tentar resolver ou tentar dar uma luz para essas entidades? Olha, primeiro que a gente já conseguiu ajudá-los bastante. Eu não sei se a própria Beth falou, mas foi o governador Márcio França que Exatamente. ampliou o período para que a nota fiscal paulista possa continuar existindo da maneira como é hoje. Papel. Porque era um modelo diferente que o governador Alckmin tinha proposto, onde tudo seria pelo aplicativo. Exato. E as entidades perderam e não conseguiam captar 10% do que fazem a captação hoje. O governador Márcio França ampliou até o final desse ano para que pudessem se manter. Tivemos um problema de repasse nesse mês, mas que será corrigido com todo o que ficou retroativo agora já, nessa semana ainda. O secretário Luiz Cláudio, a gente esteve com ele já, falamos para ele já garantiu que será feito com toda a parte retroativa. Então, o que preocupa bastante, além desse mês que ficou a ver que será feito, é o futuro para eles. Claro. Porque a questão do aplicativo, ele é legal, é mais moderno, ele consegue combater mais eventuais fraudes, mas, ao mesmo tempo, o brasileiro, né, o paulista, está acostumado a ter aquelas urnas que você deposita a sua nota fiscal em vários comércios. Sim. E é uma mudança de conceito. Você ter um aplicativo, saber o CNPJ da entidade que você quer doar e tal, mesmo que seja por QR Code lá, mas assim, não é uma coisa tão simples de a gente poder fazer. Até o QR Code, para o pessoal entender, muitos entenderam o que é o QR Code. QR Code não é uma coisa de bate-pronto. Então, assim, na verdade, o governador ajudou muito as entidades. A gente está trabalhando para que ele possa fazer isso, para ampliar para o próximo ano também. É claro que aí vai haver aí um pouco de discussão, porque tem um novo governador. Sim. Eu não sei qual que é a postura dele sobre isso, mas a gente pretende que esse prazo possa ser ampliado. E mais do que isso, a nossa sugestão, Nathalie, foi para que os dois sistemas possam funcionar em conjunto. Exatamente. Funciona o QR Code e funciona também, por enquanto, as urnas. Claro. Aí, conforme... gradativamente, exatamente, né? Você vai modificando por QR Code para que não tenha nenhuma fraude e tal. O que aconteceu? Foram descobertas algumas entidades que, na prática, poucos serviços prestam e recebiam muito mais do que entidades sérias. É injusto, claro que é injusto. Mas, assim, não é por conta de uma, duas ou três entidades que você vai acabar com todo um problema. Você fala aqui de entidades, a Casa Avó Benedita faz um trabalho sensacional, maravilhoso. E aqui na região, Santos, se não tivesse essas entidades, Mensageiros da Luz, se não tivesse essas entidades, enfim, Casa da Esperança, a secretaria teria profunda dificuldade. Não consegue atender. Não consegue atender, Nathalie. Não consegue. O próprio secretário disse, sem esse braço, a gente não teria como acolher essa população. A gente acaba destinando, por exemplo, até pela Câmara, no meu caso, nossas emendas são um valor bem restrito, né? E eu acabei destinando, por exemplo, 150 mil, né, tentando auxiliar de alguma forma essas entidades. E o restante, claro, da saúde não pude mandar mais, porque senão eu fico sem mandar também para as UBSs, né, para o Ambesp, né, para outros setores ligados à saúde que são muito importantes. Mas assim, a gente tem que sempre ajudar de alguma forma, porque é um braço muito importante e que o poder público não tem condições de absorver. Não né? absorve. Então, pode assim, até garantir as entidades que acompanham o programa Nota Fiscal Paulista. Eu sei da preocupação, o secretário nos garantiu que fará o pagamento retroativo dessa parcela, e aí o que preocupa é o futuro do programa. Eu defendo que a gente tenha um sistema que junte os dois modelos apresentados, o atual e o novo de aplicativo. E é por isso que você vai brigar na A Assembleia. gente vai estar brigando para que o governador, Márcio França, possa fazer um decreto para regulamentar o próximo ano. Aí, se o João Dória quiser modificar, aí é com ele, nós vamos brigar para não deixar ele modificar. Mas, pelo menos da nossa parte, nós vamos ter
a tranquilidade de que o governador Márcio França é sensível à questão das entidades sociais, assim como já foi, Sim. porque já era para ter terminado o atual modelo de urnas, era só modelo de aplicativo, mas a gente vai fazer com que ele possa fazer isso para o próximo ano também. Falando ainda em desenvolvimento social, eu abordei com o Flávio Jordão a questão dos moradores de rua. A gente sabe que não é um problema só de Santos, é um problema mundial, a gente pode dizer assim. Só que aqui na nossa região a gente tem alguns pontos muito críticos, especialmente aqui em Santos, aquele túnel do VLT, que envolve muitos dependentes químicos. A gente tem a dependência química também próximo à rodoviária de Santos. E a gente tem a preocupação da alta temporada chegando e o número desses moradores de rua tende sempre a aumentar. Como é que a Câmara está acompanhando isso? Olha, a gente tem, a Câmara, especificamente, ela tem uma comissão permanente que trata disso, inclusive vai ter uma audiência pública no próximo dia 26 agora, se me falha a memória. Eu, particularmente, faço minhas fiscalizações, né? Fiz ano passado, 2017, uma fiscalização sobre isso, agora 2018 voltei ao túnel, né? E mostrei... nada mudou, né? Nada mudou, ali é uma cobrança que eu faço junto à BR Mobilidade, porque quando houve a revitalização do túnel, aquele pedaço foi meio que destinado como passagem, é impossível ser utilizado como passagem de pedestre, aquilo ali. Sim. Hoje tem uma placa lá dizendo que o pedestre não pode passar e tal, mas ele é utilizado como habitação e local para consumo, né, de crack, de outras drogas, né? E o que acontece? Ele faz com que a criminalidade no entorno aumente, né? Claro. A população ali tem São Paulo Apóstolo na frente, a igreja, tem a gruta do lado, todo mundo fica apreensivo, é um lugar que ficou bem complicado, vulnerável demais. E falando especificamente do túnel, a gente tem ali uma situação que perdeu o controle, né? Quando eu fui bem hostilizado há 2 semanas lá. Um guarda municipal ficou ferido? Isso, e o pessoal da guarda que foi essa semana, porque a gente foi e pede a limpeza do local, que está cheio de lixo, entulho, totalmente insalubre, né? Oferecendo riscos não só à população, mas aos próprios usuários que estão ali, né? Eles podem cair durante o percurso ali do VLT, enfim. E aí, enquanto a Terracom foi efetuar essa limpeza, ela solicita o apoio da guarda, né? E essa guarnição que foi lá, dar esse amparo, acabou sendo também hostilizada, apedrejada, jogaram vários objetos e um guarda recebeu uma pedrada na cabeça, aqui próximo à nuca. Né? Então, assim, correram atrás, prenderam essas pessoas e as pessoas prenderam e depois soltaram, né? Aliás, até fazer um parênteses aqui, houve agressão do guarda, mas não da viatura. Se fosse da viatura, eles ficavam presos, né? É um patrimônio público ali, mas o guarda, não. Mas é uma outra questão, né? Mas essas pessoas tinham passagem, acredita? Furto, assalto à mão armada, tráfico, o que homicídio. mostra, a gente não pode generalizar, dizer que todo mundo que está na rua é bandido e não presta, mas existe sim uma parcela daquelas pessoas que encontraram na rua uma forma de viver na clandestinidade. Hoje, quando a gente fala morador em situação de rua, é triste, né, Nathalie, Caio? A gente sabe que tem pessoas que o destino, infelizmente, nos colocou nessa situação, e que são pessoas que dá para fazer um resgate. A prefeitura tem bons projetos sociais, né? O projeto Fênix, entre outros, aí que conseguem dar esse amparo. O problema é que a grande maioria de moradores que se colocam como se estivessem em situação de rua, eles têm teto, né? Eles são usuários de droga, né? Então, assim, muitos ajudam, a gente fala, poxa, da esmola, né? Isso acaba fazendo com que essas pessoas se perpetuem nessa triste situação. Você pensa em acionar o Ministério Público? Sim, principalmente com relação ao túnel, né? Eu não posso ser leviano acionando no contexto moradores de rua como um todo, né? Eu acho que assim, a minha cobrança, ontem eu tive com o Delbel, anteontem, perdão, falando sobre isso, né? Eu acho que assim, a Guarda Municipal precisa ter um efetivo um pouquinho maior, ela precisa ter, a gente vai ajudar por meio da Câmara também, no que precisar fazer de regulamentação, né? Talvez algumas mudanças no Código de Posturas, né? Mas assim, a Guarda precisa de um efetivo maior, ela precisa realmente não permitir, ela tem que ganhar pela persistência. A pessoa vai lá, monta uma barraca, desmonta, leva embora. Colocou um varal, não pode. Está deitado no sentido de permanência? Levanta, né? Você tem que deixar de fazer da área pública privada. E aí é uma das formas que a gente tem de coibir o que está acontecendo hoje, né? A gente vê várias barracas, varais, enfim, a cidade está... São casas, né? Sendo tomada. São casas montadas a céu aberto, Isso, e no caso do Ministério Público, por quê? Para ver se a gente consegue fazer uma cobrança que eu tenho com a BR Mobilidade, que seria
mais tranquilo se o Márcio estivesse à frente, até para a gente montar uma conversa, né, com relação à MTU ali, porque o túnel Santos-São Vicente, né, Caio? Santos-São Vicente. E ali a gente tem uma situação que ela poderia auxiliar de alguma forma, seja por meio de um gradil, naquele período, naquele percurso ali, para que não seja utilizado como local de consumo, para que seja estritamente para, né, o trânsito do VLT e uma área de manutenção técnica, alguma coisa que seja fechada e aberta só quando a própria MTU necessitar. Né? E para isso, a gente agora, a minha ideia de protocolizar isso no Ministério Público é o quê? Olha, por favor, coloque um prazo para que isso seja feito, né? Para que não fique assim, um dia faremos. Está muito triste aquela situação. Para que você não volte ano que vem e esteja ainda pior. Exatamente. Eu não quero nem sugerir o que vai ser feito. Isso, se vai ser gradil, mas que se vai seja ser... feito. Alguma coisa precisa ser feita. Que seja feito. Infelizmente, nosso tempo acabou. Caio, eu queria muito te agradecer a tua participação, te desejar sucesso nesse segundo mandato. Muito obrigado. Que você continue seguindo com o teu trabalho, com foco realmente naquilo que é mais importante, a população e os anseios dela. Muito obrigada. Isso aí. Obrigado, Nathalie, pelo convite aqui. Um prazer poder voltar. Ao Fabrício, meu amigo também, desejar boa sorte no mandato, me colocar à disposição e agradecer à população aqui da Baixada que nos acolheu novamente e, em nome também do nosso governador, agradecer pela força aqui. Seguimos juntos. Obrigado. Fabrício, muito obrigado pela tua participação mais uma vez conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer, né? Agradeço a todos que nos acompanharam até agora, ao nosso deputado Caio, nosso parceiro lá na Assembleia, né? Acho que vai ser um braço forte mais uma vez para nós aqui. A gente segue junto. Obrigado por tudo e estamos à disposição aí para precisar. Eu também quero agradecer, quero encerrar aqui agradecendo a participação do César Ferreira, do Alberto César, do Luiz Roberto Colombo Barbosa, do Josué Amador, do Décio de Queiroz Teles Filho, da Oliveira Chá e, mais uma vez, do Fernando Paulino, que ficou do começo ao fim. E a você, claro, que está em casa nos acompanhando pela Santa Cecília TV. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.